Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos lá então para a nossa aula de História hoje? Eu sou a professora Cristiane Mota, sou professora de História e Geografia e hoje na nossa aula vamos caminhar um pouquinho pela História, faremos capítulo 9, livro 2, ok? Antes de você iniciar, quero só garantir que você esteja então no seu local aí, bem silencioso, com o material de estudo, né? Para que você possa aproveitar ainda mais a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos iniciar então recapitulando, pessoal, o que vimos na última aula. Na última aula de História, nós falamos sobre o capítulo 8, a parte 2 do capítulo 8, né? Vocês se lembram que vimos sobre a escrita cuneiforme? Então, uma maneira de escrita, né? Na verdade, nós vimos que foi a mais antiga, né? Que se tem conhecimento. Além disso, nós falamos sobre o Código de Hammurabi, então a lei, né? Aquele código escrito de leis essas que são base, que foram base para sociedades até hoje, até atuais, tá certo? Vimos ainda sobre as religiões mesopotâmicas, então como funcionavam, né, as religiões, lembrando que eles, os mesopotâmicos, eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E por último, nós vimos os zigurates, que eram aquelas construções enormes, né, que serviam para diversas coisas. Entre elas, vocês se lembram que na parte exterior eles observavam os céus e na parte interior, por exemplo, eles armazenavam todos os seus alimentos, tá certo? Bem, caminhando um pouquinho então, gente, o tema da nossa aula de hoje é esse aqui, ó, o Rio Nilo e o Egito Antigo. Então hoje falaremos de mais uma civilização, tá certo? Vamos observar aqui as imagens. Essas imagens, elas já trazem pra gente um pouquinho sobre essa cultura, um pouquinho sobre essa história do Egito que nós vamos conhecer agora. Bom, o nosso título inicia com Egito, um presente do Nilo. Como nós já estamos vendo, né, os rios têm uma importância fundamental na construção dessas sociedades, né? Então nós vimos que a importância dos rios para que um povoado vá crescendo, vá se tornando cidade e uma civilização. Então aqui, no caso do Egito, falaremos sobre o Rio Nilo. Então observem a imagem, tá certo, pessoal? Olha, Egito Antigo, Rio Nilo. Nós temos o Rio Nilo aqui e toda a sociedade egípcia, portanto, se deu às margens desse rio. Bem, nós começamos a falar sobre essa sociedade definindo aqui, ó. A civilização egípcia, ela teve início há cerca de 6.000 anos, então há bastante tempo, né? Quando alguns grupos começaram a ocupar essas áreas aqui bem próximas ao Rio Nilo, tá certo? E o que houve então, né? Vocês podem estar aí se perguntando. Veja, gente, vários grupos, né, conhecidos como nomos, formavam povoados independentes. Então, isso significa que eles formavam grupos menores, só que esses grupos eram independentes, tá certo? Independentes porque eles tinham suas próprias regras e também suas próprias culturas, tá certo? Com o passar do tempo, porém, gente, esses povoados acabaram todos unidos, né? Eles se juntaram. E aí sim eles formaram um grande império egípcio. Então eram pequenos povoados que com o tempo foram se unindo, né, e se transformaram no Império Egípcio.
E esse império, pessoal, veja, ele era governado e administrado por uma única pessoa, e essa pessoa era o faraó, ok? Então aqui nós temos, ó, uma ilustração da imagem desse faraó, né? Que era uma pessoa extremamente importante dentro da sociedade egípcia, tá certo? Continuando aqui, olha, nós falamos, né, então, que a sociedade se formou ali às margens do Rio Nilo. Porém, gente, devido ao clima, né, ser bastante quente e seco, as terras egípcias, olha só, elas se tornavam extremamente férteis, tá? O que fazia, né, principalmente quando as águas do Rio Nilo transbordavam, tá certo? Isso fez, olha, aqui a gente tem uma ilustração, tá certo? Justamente para demonstrar que aqui a gente tem o Rio Nilo, as margens, e aqui toda a sociedade que se formava, então, em torno desse rio, tá certo? Bem, com as cheias do Rio Nilo, os egípcios puderam cultivar, pessoal, diversos alimentos. Olha aqui, ó, entre eles, cevada, trigo, uva, abacate, alho, cebola, tá certo? Então, era uma variedade bem grande de alimentos aí que eles plantavam, que eles cultivavam, tá certo? Bom, devido a algumas cheias, né, serem muito fortes, o que acontecia? Elas acabavam prejudicando as plantações, tá? E aí os egípcios tiveram que encontrar uma solução para que todo o trabalho que eles tinham não fosse destruído pelas cheias do rio. Então, o que eles pensaram e fizeram? Olha lá, pessoal, eles criaram diques e também barragens, justamente para diminuírem o impacto das águas, tá certo? Quando alagavam, né, destruíam as plantações. Bem, em relação ao conhecimento egípcio, então nós vimos aqui que esse povo contribuiu já com duas criações muito importantes, que foram os diques e as barragens. Além disso, gente, olha, os egípcios também eram muito conhecidos por construções enormes, pelas grandes construções que eles faziam. E entre essas construções estavam justamente as enormes pirâmides, né, que todos nós conhecemos aí. O Egito é extremamente famoso por suas pirâmides, né? E também as esfinges. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto agora? Olha aqui, a sociedade egípcia. Então, como funcionava essa sociedade? Olha, pessoal, aqui nós temos uma pirâmide social que vai dar a ideia melhor para a gente de como era dividida a sociedade egípcia, certo? Ela era constituída por 8 classes, né, sociais, vamos colocar assim. Então, começava lá no topo, ó, com o faraó. Faraó era a pessoa mais importante, então ele era o chefe do governo e o dono de tudo que existia no Egito. Então, tudo pertencia a ele, tá? Terras, etc, tudo. Além disso, olha só, a família dele também se encontrava no topo dessa pirâmide. Logo abaixo do faraó vinham quem? Olha, vinham os nobres. Professor, e quem eram os nobres? Olha só, gente, os nobres poderiam ser os viziers, ou seja, eram pessoas responsáveis por controlar os impostos, tá? E também fiscalizar as obras do governo. Os sacerdotes também estavam nesse grupo dos nobres, tá certo? E eles eram responsáveis pelos templos e pelos cultos religiosos. E, além disso, nesse grupo dos nobres existiam também os oficiais do exército. Então, eles faziam parte desse segundo escalão.
Logo abaixo dos nobres vinham, olha, os escribas. Aquelas pessoas que dominavam a escrita. Olha lá a característica. Eles registravam as leis, documentos, censos, tudo o que acontecia no cotidiano do Egito. Então, eles eram colocados como pessoas privilegiadas dentro da sociedade, porque eles tinham o domínio da escrita, tá certo? Numa categoria um pouquinho abaixo vinham então os comerciantes, as pessoas responsáveis pelo comércio dentro dessa sociedade. Então, aquelas que vendiam as mercadorias em outros lugares e também traziam mercadorias de fora para dentro ali da região egípcia, tá certo? Abaixo dos comerciantes estavam os soldados, né? As pessoas que faziam a segurança, que garantiam a segurança do local. E também aqueles que participavam das guerras, né, pessoal? Após os soldados vinham os artesãos. Olha só, as pessoas que produziam os objetos, construíam manualmente, né, os objetos ali que eram usados na vida cotidiana, certo? Por baixo, né, após os artesãos, vinham então os camponeses. Os camponeses que nada mais eram do que os trabalhadores, eles cultivavam frutas, cereais, além de criar animais. Então, eles cuidavam da agricultura e da pecuária daquela civilização. Por último, na base dessa pirâmide, pessoal, olha, vemos os escravizados. Quem eram os escravizados? Pessoas capturadas em guerras, né? Ou então utilizadas como mão de obra nos serviços necessários. Então, todos aqueles serviços, né, que precisavam de mão de obra eram os escravizados que entraram, tá certo? Então, aqui deu para entender, pessoal, nós temos a estratificação, então, dessa sociedade egípcia, como ela funcionava, tá certo? Bem a nível de uma pirâmide mesmo. O faraó estava lá no topo e lá embaixo, na base da pirâmide, nós tínhamos os escravizados, tá certo? Bem, continuando a falar sobre o Egito, a gente não pode esquecer a religião. Então, veja, os egípcios, como nós já falamos de outros povos aqui, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses, essas divindades, eram responsáveis por algum elemento do dia a dia. Por exemplo, como o sol, a água, a terra, certo? Então, os deuses egípcios estavam sempre relacionados a algo natural, a natureza. Vamos caminhar um pouquinho? Bem, os egípcios também acreditavam, olha gente, na existência de vida após a morte. E isso explica por que eles, né, então resolviam mumificar os seus entes queridos. Justamente por isso, eles acreditavam que após a morte, todos nós, todas as pessoas seriam levadas ao tribunal de Osíris. Quem é Osíris, professora? Era o deus dos mortos. Então, a pessoa, após a sua morte, ia ser levada ao tribunal de Osíris. Para eles, veja, o espírito era imortal. Então, embora a pessoa morresse, mas o espírito dela permanecia. Isso é que justifica porque eles mumificavam as pessoas, porque eles queriam, gente, manter intacto o corpo dessa pessoa, para quando o espírito retornasse, ele pudesse encontrar ali um corpo que ele pudesse ocupar novamente, tá certo? Então, por isso é que eles realizavam essa prática aqui da mumificação. Bem, aqui nós temos alguns exemplos de deuses, dessas divindades, né, cultuadas pelos egípcios, uma ilustração, né? E fala assim:
os deuses podiam tanto ter forma humana, forma animal, ou eles serem uma mistura dessas duas. Então, vocês observam, por exemplo, essa primeira divindade, nós vemos que ele tem um corpo humano, porém, a cabeça dele é de um animal. Então, para eles, isso daqui era comum, eles faziam essa relação normalmente. Podia ser humano, podia ser animal, podia ter as duas formas. Tá certo? Por enquanto, tá tudo ok? Podemos seguir um pouquinho? Agora vamos falar sobre as pirâmides. Então, lá no início do capítulo, nós vimos que os egípcios foram responsáveis por essas grandes construções, né? Então, para que serviam as pirâmides? Vejam, vamos colocar aqui algumas características delas, né? Bem, em primeiro lugar, olha, as pirâmides eram construídas para servirem de túmulo para os faraós. Então, quando eles morressem, era para lá que eles eram levados, tá certo? Eles tinham os corpos mumificados, né? Como a gente já falou anteriormente, e junto com eles eram enterrados também alguns objetos de valor. Eles acreditavam, gente, né, que esses objetos representariam as ações, as riquezas e as memórias do faraó. Além disso, olha, as pirâmides, elas também recebiam algumas pinturas internas. E nessas pinturas, olha que interessante, eles pintavam, né, alguns acontecimentos da vida do faraó e também diversos fatos sobre as divindades, tá? Então, as pirâmides internamente, elas tinham essa decoração, essa pintura, tá certo? Usava-se aí a escrita em hieróglifos, ou seja, um tipo de escrita, gente, desenvolvida por esse povo, tá? Pelos egípcios. Muito bem. Nós vemos aqui uma outra ilustração com as pirâmides ao fundo, né? Então, aqui é a representação aí de guerreiros. Veja, por serem tão importantes, as pirâmides, elas começavam a ser planejadas e construídas, pessoal, assim que o faraó chegasse ao poder. Então, quando ele chegava ao poder, logo ele já pensava em construir e planejar a sua pirâmide, tá certo? Porque ela levava muito tempo para ser construída, né? Levavam-se anos para ficarem prontas, a gente imagina, né, pessoal? E eram construídas por escravizados, então lembra da nossa pirâmide social, né? Os escravizados eram responsáveis, junto com os trabalhadores livres, pela construção dessas pirâmides, tá certo? Bem, além de necessitar de muitas pessoas e recursos, né? Então, levava-se anos para construir uma pirâmide. Elas também, a construção dessa pirâmide dependia de conhecimentos específicos, gente. Por exemplo, quem planejava as pirâmides precisava conhecer matemática, arquitetura, engenharia, tá certo? Então, o planejamento dessas construções era realmente muito grande e colocá-la em prática também, tá? Então, a gente imagina isso há tanto tempo atrás, né, pessoal? Como essa civilização foi fantástica em termos de planejar e construir algo tão grandioso, né? Que é admirado por todo mundo até hoje. Muito bem, então, se você acompanhou a nossa aula até agora, vamos fazer um exercitando para ver se você realmente compreendeu toda essa trajetória que a gente fez sobre o Rio Nilo e a civilização egípcia, tá certo? Olha lá, a nossa questão 1 faz a seguinte pergunta. O Império Egípcio formou-se em torno de qual rio? Tenho certeza que você
ficou ligado aí, vai ser muito fácil de responder. Ó, opção A, Rio Amarelo. Opção B, Rio Eufrates. Opção C, Rio Nilo. Ou opção D, Rio Indo. Assinale aí o que você acha que é correto. Pronto? Assinalou? Pois vamos ver a resposta? Vamos conferir? Acertou quem assinalou a alternativa C, gente. Lógico. A civilização egípcia, o Império Egípcio, né? Ele se formou em torno do Rio Nilo. Ok? Tudo bem? Questão 2. Vamos lá? Na questão 2 agora, eu quero que vocês, em primeiro lugar, observem a imagem. Vamos lá. Trazemos aqui aquela imagem que representa as divindades. Então, a pergunta é a seguinte. Pergunta não, a afirmação. Olha, leiam comigo. Os egípcios eram monoteístas, isto é, acreditavam em um único Deus. Para esta afirmação, nós podemos dizer que ela é correta ou incorreta. O que você acha? Responda aí rapidinho. Tenho certeza que você prestou atenção. Então, não vai ter dificuldade de responder que esta afirmação está incorreta, né, pessoal? Porque nós vimos que os egípcios, né, eles são politeístas. Ou seja, eles acreditam em vários deuses, tá certo? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura, duas sugestões, né? E essas sugestões são os 2 livros, olha, Egito Antigo e Mesopotâmia para crianças. Esse livro é de Marian Broida, tá certo? E o segundo livro chama-se Diário de Pilar no Egito. E o Diário de Pilar é de Flávia Lins e Silva. Então, são leituras ótimas para complementarem todo o conteúdo que a gente estudou e viu hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, gostado e a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Deu?